Então eu convido aos meus irmãos queridos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, ou no Evangelho segundo Lucas, segundo aquilo que foi escrito e narrado por Lucas, que era um médico. E aqui nós temos vários médicos, não é? Um médico amado, um médico a quem Deus usou grandemente como instrumento em suas mãos. Então você vai abrir lá em Lucas 8, Lucas no capítulo 8, e nós vamos ler os versos de 49 até 56. Olha, é um trecho pequeno, é uma seção bem pequena, é uma perícope pequena, é uma parte pequena, mas que narra uma história maravilhosa, uma história extraordinariamente bela. Então olha lá, Lucas no capítulo 8, e os versos são 49 a 56, é o texto que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Diz assim a palavra do Senhor, olha lá: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos fazer uma breve oração? Curve a sua cabeça e faça uma oração simples assim a Deus agora. Papai do céu, meu Senhor, fala ao meu coração, fala ao meu coração nesta noite. Tu sabes do que eu preciso, fala. Senhor, ouve a oração dos teus filhos, ó Senhor, fala ao nosso coração, fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser alimentados com a tua palavra, precisamos ser instruídos pela tua palavra, e é ela que nos reanima, que nos fortalece, que nos ajuda na nossa caminhada. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, dá que possamos não meramente entender a palavra, mas receber e guardar a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor, a falar aos meus irmãos, que pela ação do teu Espírito Santo tu aplique esta palavra a cada coração aqui presente. Onde houver resistência, Senhor, faça que ela possa cair por terra, de tal maneira que a tua palavra possa chegar a todos os corações nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós lemos essa sessão que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, Jairo era uma figura muito ilustre naqueles dias, como um dos principais chefes da sinagoga. Era um homem, portanto, religioso, era um homem que conhecia a Deus, conhecia as leis também, era um homem destacado naqueles dias, era um homem muito conhecido e respeitado na sociedade dos seus dias. E aquele homem estava vivendo um grande drama, um grande problema.
a despeito de tudo aquilo que ele representava para a sociedade de então, tudo aquilo que ele era e do que ele sabia acerca de Deus, mas aquele homem estava vivendo um grande drama. A sua filha estava seriamente doente. Na verdade, a narrativa, ela não começa aqui, ela começa no verso de número 40. E se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, eu aconselho que a mantenha aberta, você pode voltar um pouquinho, lá para o verso 40, quando diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Você consegue imaginar o que é isso? Você que é pai, talvez tenham pessoas aqui que têm um filho de 12 anos. Eu já tenho uma neta que está para fazer 12, tem 11, está para fazer 12, que graça, linda minha neta. Na verdade, todo avô acha seus netos bonitos, né? Os meus são lindos demais. Os nossos filhos, como nós amamos e queremos bem aos nossos filhos. E não tem um momento mais difícil para uma mãe ou um pai do que ver os seus filhos enfermos. A nossa alegria vai embora quando a gente não vê brilho nos olhos dos nossos filhos. E quando você sabe que a enfermidade do seu filho, ela é muito grave, e quando você tem consciência que a gravidade daquela enfermidade vai ceifar a vida do seu filho, inapelavelmente, o desespero toma conta do coração, a angústia toma conta do coração, há uma sombra que paira sobre a mente de alguém que vive isso. Aquele homem estava vivendo essa grande crise, apesar da sua importância, apesar do que ele representava, de tudo o que ele era, mas ele vivia uma crise. E queridos, crise é algo comum a todas as pessoas. Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por algum momento muito, mas muito difícil na vida. Momentos que nos levam à prostração, momentos que nos levam à angústia, que roubam de nós a alegria, que nos abatem profundamente. Quantos de nós não passam por isso? Jairo era o nome daquele homem. E Jairo estava vivendo talvez o maior drama da sua vida. Mas Jairo ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, de quem era Jesus, e ele foi à procura de Jesus. E aquele homem, ao chegar na presença do Senhor Jesus, ele não se constrangeu de forma nenhuma, não se envergonhou, mas ele se lançou aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Era o seu último recurso. Ele não tinha mais o que fazer. O diagnóstico estava fechado. A sua filha estava padecendo e chegaria a óbito consequentemente. Agora ele chega ali aos pés do Senhor, ele se lança aos pés do Senhor, e ele clama ao Senhor pela sua filha. Senhor, tem misericórdia da minha filha, eu tenho uma filha, filha única, Senhor, não tenho outra, e ela está à porta da morte, Senhor. Que situação difícil, né, irmão? Que situação difícil. E tudo o que aquele homem esperava, e que nós também, lendo a história, tudo aquilo que nós poderíamos esperar, é que Jesus imediatamente, considerando a sua compaixão e seu amor, é que ele largasse tudo e corresse para atender aquela menina. Jesus até sai em direção
à casa daquele homem. Mas no caminho, uma mulher com uma grande hemorragia, ela encontra o Senhor Jesus no caminho. E Jesus para um pouco para dar atenção para aquela mulher. Tempo suficiente para que a filha de Jairo viesse a óbito. A filha morreu enquanto Jesus estava atendendo uma outra pessoa. A filha de Jairo faleceu enquanto Jesus estava dando vida, saúde a uma outra pessoa. E agora, pessoas que vieram lá da casa de Jairo, disseram para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre, não tem mais o que fazer, tua filha morreu, lamento dizer, mas tua filha não resistiu, ela lutou até onde pôde, mas ela morreu, Jairo, vamos para casa, esquece Jesus, deixa Jesus, não tem mais o que fazer, não há mais nenhum recurso, não existe mais recurso para esse caso, é uma situação absolutamente perdida, completamente perdida, não tem o que fazer. Mas há uma frase aqui que chamou minha atenção e que ficou latejando no meu peito, na minha mente. Jesus ouve tudo aquilo, sabia do que se passava no coração de Jairo, ouviu o que aquele homem disse, não tem mais jeito, a menina tinha de fato morrido. Olha o verso de número 50, olha o verso 50, olha o que diz lá: mas Jesus, ouvindo isto, Jesus, ouvindo aquilo que aqueles emissários disseram a Jairo, disse a Jairo, disse o quê? Não temas, crê somente, e ela será salva. Vamos repetir essas palavras de Jesus? Vamos lá, bem forte. Não temas, crê somente, e ela será salva. Pensa nisso, irmãos. Te coloca no lugar de Jairo. Te coloca no lugar de Jairo. Todos sabem que a morte é o ponto final na trajetória de um ser humano. Enquanto está vivo, enquanto está entubado, enquanto está na UTI, cheio de aparelhos, ainda assim, ainda há uma esperança, nem que seja pouca, mas ainda há uma esperança de que alguma coisa aconteça. Mas quando se desligam os aparelhos, quando os médicos se voltam para a família e dizem: olha, acabou. Tudo daí para frente são providências para o funeral. Tudo aí, daí para frente, são providências para o funeral. Ninguém discute mais nada, acabou. Mas é nesse contexto que Jesus aparece, da total impossibilidade, e diz para Jairo, rechaçando aquele informante que diz: não incomodas mais o mestre. Ele diz: não temas, Jairo, não temas, crê somente, e ela será salva. E eles se dirigem ao local, à casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, eles encontram um grupo de pessoas contratadas que choravam naquele tempo, nas cerimônias fúnebres, familiares chorando, um quadro tremendamente triste. E Jesus convida os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e também o pai e a mãe da menina, e adentram ao local onde ela estava. E ali ele se coloca, e todos choravam, diz o texto, e a pranteavam. Mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme.
Jesus ainda foi confortar aqueles que estavam ali, dizendo: calma, não chorem, gente, calma, fiquem tranquilos, ela não morreu, ela está apenas dormindo. Foi o que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu com aquelas pessoas? Qual foi a reação delas? Elas riram, elas zombaram de Jesus. Afinal de contas, elas estavam ali já há algum tempo. A menina estava prostrada, inerte, morta, sem vida, claro. Não havia mais o que fazer. Agora era sepultamento. Como é que chega alguém aí dizendo: não, ela está dormindo? Ora, paciência. É como se ele dissesse: paciência, Senhor. Será que nós não sabemos o que é uma pessoa que está dormindo e quando morre? Nós temos idade para perceber, de saber quando de fato alguém já está morto. Eles riram, aquele foi o riso não só da zombaria, mas o riso da incredulidade, da impiedade. Não levaram em consideração aquele que estava falando. O bonito aqui é que Jesus não levou em consideração a reação daquela gente. Ele entra ali onde a menina está, e diz a Bíblia que ele estende a mão, a toma pela mão, e a mandou que ela se levantasse. Menina, levanta-te, disse o Senhor. Menina, levanta-te. Irmãos, e algo maravilhoso aconteceu, algo extraordinariamente belo aconteceu. Aquela que estava morta voltou à vida pela palavra de Jesus. Ele falou, e aquilo que ele intentou, de fato aconteceu. Menina, levanta-te. E ela se levantou, se colocou de pé, e Jesus disse: pronto, ela está viva, agora dão de comer para ela. Simples assim, cuidem dela, a vida continua, ela precisa se alimentar, deem comida para ela. Irmãos, que palavra foi aquela de Jesus? E o que mais me impactou nessa história, são histórias cheias de nuances, que poderiam ser exploradas num estudo bíblico, num sermão, numa palestra, nos permitindo falar, quem sabe, horas a fio sobre cada detalhe. Mas há algo que me chamou a atenção muito. Eu disse: eu quero falar sobre isso. Nessa história eu quero falar sobre isso aos meus irmãos. Foi no momento em que ele recebeu a notícia impactante da morte da sua filha, com a instrução para que ele não perturbasse mais a vida de Jesus. E Jesus se volta, desconsiderando completamente aquilo, e volta para aquele homem e diz: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus proferiu uma importante palavra para um homem que estava vivendo um momento muito grave da sua vida, estava enfrentando uma crise muito grave na sua vida. Jesus proferiu uma palavra àquele homem. Aí a pergunta que eu fazia: que palavra foi essa? Qual o sentido daquela palavra? Que palavra foi essa que foi proferida por Jesus? Irmãos, com aquela palavra, com aquela fala de Jesus, ele estava encorajando um homem abatido. Aquela era uma palavra de encorajamento. Jesus disse para ele: não temas. Como não temer diante de um quadro como esse? Como não se entristecer diante de um quadro como esse? Mas Jesus está dizendo: não temas. Aquela era uma palavra de encorajamento, e o Senhor Jesus, especialista em palavra de encorajamento. E é dessa palavra, meus irmãos, que nós temos necessidade nas nossas vidas, todos nós, porque todos nós passamos por circunstâncias adversas, todos nós enfrentamos crises no dia a dia da nossa vida.
mas mesmo como cristãos, mesmo sendo pessoas apegadas à palavra de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos nos conduzir muito bem diante de certas situações. Elas nos assustam, elas nos esmagam, elas nos humilham, elas nos maltratam, nos lançam no chão e fazem com que muitas pessoas cheguem a tirar a sua própria vida por conta das crises que enfrentam. E Jesus chega e diz: olha, não temas. O que nós vamos ver aqui é que Jesus procura, de alguma forma, resolver um problema que estava antes de estar na morte da sua filha, lá fora. Jesus queria corrigir um problema dentro do coração daquele homem. Não temas. O problema ainda existia, a menina estava morta, e Jesus estava dizendo a ele: não temas, isto é, não te impressiona com a morte da tua filha, não te impressiona com a tua crise, com o teu problema, não temas, crê naquele que fala contigo. É isso que muitas vezes o Senhor diz para nós diante de certas situações da vida. O problema existe e você busca a Deus, e Deus traz paz ao seu coração, e alguém vem do seu lado e diz: e aí, resolveu o problema? E você diz: olha, o problema ainda não está resolvido, mas tu está diferente. Sim, eu estou em paz, porque eu sei que o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Ele disse para mim não temer. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha vida e a minha situação está nas mãos do meu Deus, a minha causa está nas mãos do Senhor. Se você olha lá para o Antigo Testamento, você vai encontrar um quadro muito interessante. Abraão, depois que saiu de onde estava, da sua terra, da sua parentela, ficou rico, muito gado, ele e o seu sobrinho Ló. Mas teve um momento em que os pastores de ambos estavam brigando por causa de pasto no campo. E agora, Abraão, sendo já mais experiente, mais velho, tentou resolver o problema, e chamou Ló e disse: olha, lá não tem condição de a gente continuar, faça o seguinte, escolhe um caminho, se tu fores para o sul, eu vou para o norte, se tu fores para o leste, eu vou para o oeste, isto é, se tu for para frente, eu vou para trás, escolhe um caminho, você escolhe para onde quer ir, e eu escolherei o caminho diametralmente oposto. Ló era muito jovem, a vista muito boa, e logo ele avistou umas campinas lindas. Pensou: nossa, aquele local é ideal para o meu rebanho, meu pasto vai engordar ali, que é uma beleza. E ele disse para Abraão: olha, já escolhi, eu quero ir para lá. E Abraão então olhou para o outro lado e viu o que restou para ele, mas que ele não gostou muito. E Deus o encontra lá no capítulo 13, no verso 14, você pode confirmar, de Gênesis. Ele estava sentado, cabisbaixo, pensativo, e o Senhor aparece para ele e diz assim: levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Isto é, vê além do que os olhos podem enxergar, mas olha com os olhos da fé. Não te esquece da palavra daquele que te chamou. Eu não te chamei para que você ficasse perdido no meio do caminho. Não interessa se Ló aos teus olhos escolheu a melhor parte, eu estou contigo. Levanta os teus olhos e vê. Quantas vezes nós não estamos assim, irmãos? Fala sério. Quantas vezes você, apesar de toda a sua experiência de vida, apesar de todos os fatores que condicionam a você a ter uma vida de certa forma tranquila, questões econômicas, sociais, te permite isso, mas muitas vezes você está num abatimento tremendo por conta de alguma circunstância, de algum problema, e você não sabe o que fazer. O Senhor diz: levanta os teus olhos e vê para além daquilo que te incomoda, vê para além daquilo que os teus olhos humanos podem perceber. O que Jesus estava dizendo para Jairo era exatamente algo assim: o que é que tu vês, Jairo? É como se ele dissesse: o que é que tu vês? A minha filha morta, não temas.
Como não temer numa hora dessa? Como não se enfraquecer numa hora dessa? Mas quando o Senhor diz não temas, essa palavra é uma palavra poderosa para trazer ânimo para o coração. É a palavra que nos coloca de pé, que devolve o brilho dos nossos olhos, a vontade de continuar vivo, correndo atrás, trabalhando, servindo ao Senhor. É tudo que precisamos. Continuar a caminhada, não temas. Foi a primeira palavra, e essa foi uma palavra de Jesus a Jairo, uma palavra de encorajamento a um homem que estava abatido. Eu não sei se você, meu querido, minha querida, se tem alguém que está vivendo uma situação como essa, e se você, na quietude da tua vida, no lugar que você está, se você está enfrentando dificuldade assim, essa mensagem é para você. É para você. É Deus falando ao teu coração, e Ele dizendo não temas. Passa a enxergar de uma outra forma a vida. Ouça a palavra daquele que te encoraja. Ele nos encoraja, devolve a nós a vontade de continuar na luta. Mas analisando bem essa frase de Jesus, não temas, crê somente e ela será salva. E eu dividi essa frase em 3 seções diferentes. A primeira é essa, uma palavra de encorajamento. Mas em segundo lugar, eu posso dizer aos irmãos que com aquela palavra, Jesus estava afirmando a sua autoridade divina. Com aquela palavra, Jesus estava mostrando para todo mundo e para aqueles que riram dele ali naquela hora, que ele era o Messias, a pedra rejeitada, desacreditada, escarnecida e logo depois crucificada. Aquele ali era o Messias, era o Deus conosco, era o Emanuel, é aquele que fora prometido e anunciado pelos profetas em todo o Antigo Testamento. Ele estava ali presente. E agora, quando ele diz crê somente, ele estava dizendo, é preciso entender quem eu sou. Você não pode crer em algo que você não conhece e não sabe o que é. Crê somente. Não crê simplesmente que tua filha voltará à vida, mas crê naquele que está te falando. Crê naquele que está aqui. Eu sou quem afirmo ser. Ali era uma evidência tácita, claríssima, da messianidade de Cristo, ele se apresentando como sendo de fato o Filho de Deus, a autoridade divina. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Com aquela palavra que foi proferida mais na frente, Jesus estava tão somente reproduzindo o caráter do Pai, de Deus o Pai, e ele como Filho também sendo Deus, da mesma essência do Pai. Quando no ato da criação, você pode ver lá em Gênesis 1:3, quando nada existia, ele disse, o Senhor, com a força da palavra, ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Haja luz. Ele não apertou o interruptor, não havia uma matéria pré-existente. Ele disse, haja luz, e passou a existir luz, simplesmente pela força da palavra do Senhor. E agora estava Jesus fazendo algo semelhante, dizendo a uma pessoa morta, levanta-te, coloca-te de pé. Algo impossível aos homens, mas absolutamente possível ao Deus, para o qual nada é impossível. Se você olhar aqui mesmo em Lucas, aqui mesmo nos textos anteriores, nos capítulos 7 e também no capítulo 8, você vai ver o Senhor mostrando essa autoridade divina no capítulo 7, nos versos de 1 a 10, quando ele curou o servo de um centurião. Está registrado aí, ele mostrou a sua autoridade quando curou o servo de um centurião.
Nos versos de 11 a 17 do capítulo 7, ele mostrou a sua autoridade também quando ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Ele ressuscitou também alguém ali. Em Lucas 8, 22 a 25, ele mostra a sua autoridade quando ele acalma uma tempestade. E ainda no capítulo 8 de Lucas, versos 26 a 34, ele mostra mais uma vez a sua autoridade quando ele cura o endemoniado Gerazeno. Olha o Senhor mostrando a sua autoridade em várias situações, repreendendo a fúria do mar, trazendo à vida menino que estava morto, expulsando um demônio, repreendendo um demônio, livrando uma vida da possessão demoníaca, mostrando que a autoridade dele é absoluta e plena. A autoridade de Jesus é absoluta e plena, porque ele é Deus. Então agora ele se dirige a Jairo naquele contexto de tremenda dor. Ele diz: não temas, encoraja de um lado. Em seguida ele diz: crê somente, acredita, creia de que quem está aqui é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme nós ouvimos na música, Daniel. Quem está aqui é infinitamente mais competente para fazer muito mais do que tu estás pedindo. E olha o que aconteceu. Aquele homem vai procurar Jesus quando a sua filha estava doente. Tudo que ele queria era uma cura. E Jesus faz algo infinitamente mais. Jesus ressuscita a filha. Não simplesmente uma cura, mas ele traz a sua filha de volta à vida. Crê somente. Um dos grandes problemas nossos é a falta de fé, irmãos. A falta de fé. E essa falta de fé se manifesta exatamente pela falta da maneira com que deveríamos lidar com as situações adversas da vida. Precisamos nos manter firmes na fé. E para nos manter firmes na fé, nós temos que crer verdadeiramente nesse Senhor ao qual nós servimos. Somos cristãos porque seguimos a Cristo. E quem é Cristo? Não é simplesmente um mestre que nos ensina verdades maravilhosas, mas Ele é o nosso Redentor, que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É Ele que diz: crê somente. Mas aquela palavra proferida ali foi uma palavra importante, porque com aquela palavra, Jesus não somente estava encorajando um homem abatido, com aquela palavra, Jesus não estava apenas ensinando ou afirmando a sua autoridade divina, mas também com aquela palavra, Jesus estava gerando esperança em um cenário de morte, gerando uma viva esperança num cenário de morte. E essa esperança não é sinônimo da possibilidade de que algo aconteça, mas é crença de que a palavra do Senhor, de fato, ela se cumprirá. Essa esperança que nós temos na palavra de Deus, ela vem num tom de segurança tal, que nós cremos que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele haverá de fazer. Então Ele diz àquele homem: não temas, crê somente, e ela será o quê? Ela será salva. Ela será salva. Não importa se ela está morta. Não interessa se tem gente que não acredita. Não interessa se tem gente que vai rir, que vai zombar. Não interessa. Tua filha será salva. Tua filha não será dominada pela morte. A morte não tem a última palavra. É Jesus dizendo: a última palavra é do Senhor, é minha. Algo semelhante aconteceu com Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que moravam em Betânia. E Jesus foi chamado porque Lázaro estava gravemente enfermo.
E alguém disse, ó, aquele a quem tu amas, tem um amigo chegado, ele está muito doente, vai ter com ele. E Jesus se demorou. O fato é que Lázaro também morreu. E se passaram 4 dias, até que ele chegasse lá. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E Jesus chega exatamente no 4º dia. Ele poderia ter chegado no 3º dia, mas havia uma razão de ser, para ele chegar no 4º dia e não no 3º dia. É que havia um entendimento, uma crença ali, naquele local, de que uma pessoa morta, até o 3º dia, a sua alma poderia retornar. Até o 3º dia ela poderia retornar, mas ao 4º dia já não poderia mais. A situação estava grave, o corpo já estava em estado de decomposição orgânica, o mau cheiro estaria tomando conta da tumba, então não tinha mais o que fazer, agora tudo acabou. Jesus, rapaz, é algo maravilhoso que ele faz. Ele chega justamente no dia da impossibilidade, quando não havia nenhuma expectativa de que algo novo pudesse acontecer. Jesus vai chegar lá onde Lázaro, e diz, olha, Lázaro, sai para fora, vem Lázaro. Eu imagino os olhares das pessoas ali, muitos céticos, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E Lázaro todo amarrado, ele aparece, ele obedece à voz do Senhor. A voz do Senhor vai ao encontro das pessoas, onde quer que elas estejam, mesmo estando mortas. A voz do Senhor chega aos homens quando eles estão mortos dos seus delitos e pecados. Quando você não vê possibilidade de conversão, você diz, esse é cabeça dura, esse não muda, não crê, é zombador, vive mergulhado nas drogas, nos vícios, em qualquer coisa. Para esse não tem jeito, a sentença dele está decretada. O Senhor vai lá e diz, olha, eu o quero para mim, eu o quero para mim. E o Senhor o tira da situação em que ele se encontra, e o traz à vida, e o coloca de pé, e faz dele um instrumento de graça em suas mãos. Deus faz maravilhas, o Senhor faz maravilhas. A filha de Jairo não estava dormindo, a filha de Jairo estava morta. E o Senhor diz a Jairo, poderia ter dito, meus sentimentos, Jairo, meus pêsames, recebe o meu abraço aqui, ó. Deus te abençoe, tem misericórdia de você, te conforte. Mas o Senhor olha para aquele homem e diz, olha, não temas, crê somente, e ela será salva. É assim que o Senhor faz, irmãos. Esse é o Senhor a quem nós servimos, é o Senhor que fez milagres e faz milagres ainda hoje. É um grande milagre nós estarmos aqui cultuando a Deus. É um milagre grandioso, é o maior milagre. É transformar a nossa vida e fazer de nós adoradores, servos do Deus Altíssimo. Portanto, meu querido, minha querida, eu não sei até onde essa palavra chegou ao teu coração, mas eu quero te dizer, tudo que tem nas Escrituras é para nós, é para nossa edificação. E não é por acaso que nós estamos tratando esse tema aqui agora. O Senhor quer tratar da tua vida, quer tratar com você. Se você está mergulhado em problemas, em dificuldades, em desapontamento, quem sabe você está numa crise, ninguém está sabendo, você sabe. Tua crise pode ser de natureza existencial, é uma crise você consigo mesmo. Pode ser uma crise conjugal, quem sabe você não está enfrentando isso. É uma crise financeira, é uma crise de saúde, uma crise espiritual. Você está a ponto de apostatar da fé. Lembra de uma coisa, para o Senhor não há nenhum caso perdido. Não há nenhum caso perdido. Por mais que a sentença lá de fora seja, não tem jeito, não incomode o mestre, mas ele olha para nós e vai dizer, não temas, crê somente, e ela será salva. A minha oração
é que Deus use de misericórdia para conosco, e que o Senhor use de misericórdia para com cada um dos meus irmãos. Que Deus renove as nossas forças, que Deus renove o nosso entusiasmo, o nosso ânimo, a nossa disposição em servi-lo, que Ele opere nas nossas vidas de forma graciosa, com seu Espírito Santo, devolvendo a cada um de nós a vitalidade, o entusiasmo, a alegria para vivermos e proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.